Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pro Marcela e hoje nós vamos falar um pouquinho em língua portuguesa do folclore. Começamos o mês de agosto e o mês de agosto, lá no dia 22, é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. Mas por que esse dia é tão importante? O que significa folclore, Pro? Gente, folclore é o conjunto das tradições que existem aqui no nosso país. O folclore brasileiro é o conjunto das tradições, dos conhecimentos, das crenças. Então, quando a gente pensa em folclore, a gente pensa naquelas histórias, naqueles mitos, personagens como o Saci Pererê, o Curupira, a Iara, o Boitatá, a Cuca e muitos outros. Como os conteúdos são grandes, longos e tem muita coisa legal para a gente trabalhar, esse mês de agosto inteirinho nós vamos passar por histórias, vamos falar de receitas folclóricas, de música, de tradição, de festas típicas que tem aí em várias regiões do nosso país. Então esse mês vai ser bem interessante. A gente vai transitar em língua portuguesa, geografia, história, até matemática. Vamos fazer uma mistura bem legal que representa exatamente essa mistura de cultura, de conhecimento e de tradição que o nosso país tem. O nosso país é rico demais e tem muita cultura, muita arte, muita música, muita história, histórias contadas de pai para filho, histórias que vão sendo contadas de geração em geração e a gente vai conhecendo cada uma delas aos poucos. Hoje, para começar, em língua portuguesa, nós vamos falar daquele personagem super clássico que quase todo mundo conhece, que é o Saci Pererê. Vocês conhecem o Saci? Não? Então, se não sabem direito o que ele é, o que ele faz, como é que é a personalidade dele, nós vamos conhecer hoje. Acontece o seguinte, a Pro enviou para vocês um texto que tem alguns erros na estrutura, erros ortográficos, na escrita correta das palavras não tem, mas tem erros na estrutura. O texto está sem parágrafo, então eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto com bastante atenção e transcrevessem no caderno de vocês esse texto estruturando. Então vamos lá? A folhinha vai aparecer aí. Você conhece a lenda do Saci Pererê? Divirta-se com a leitura, mas veja só, não foi escrito com os parágrafos. Copie o texto abaixo em seu caderno com bastante capricho, incluindo os parágrafos. Vocês sabem que o parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto. Além disso, o parágrafo, ele também tem a função de dar sequência, de separar as ideias e dar a gente a ordem de quando uma ideia começa, termina e surge uma outra. O parágrafo ele é instituído pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Lembra que eu falei numa aula que a comunicação é a arte de tornar comum, de fazer comum um pensamento e uma ideia? Pois é, a língua portuguesa e as normas escritas são cheias de regrinhas que elas precisam ser seguidas para que o texto leve uma boa comunicação. Quando a gente escreve um texto, a gente não escreve só para a gente ou para a professora. A gente escreve com uma série de funcionalidades. Quando vocês forem adultos, vão precisar escrever muitos textos. E é agora que a gente começa a desenvolver essas habilidades. Então, vamos lá para a leitura do Saci. A lenda diz que o Saci fica 7 anos em gestação dentro de um bambu e após esse tempo ele sai. É um menino negro de uma perna só, com um gorro na cabeça e um cachimbo na boca. Um menino muito levado que apronta todas. Suas maiores travessuras são amarrar as tranças dos cavalos, apagar lamparidas e estragar comidas. Se você vir um redemoinho, com certeza é o Saci. E
Para capturá-lo, é preciso jogar uma peneira bem no meio de um redemoinho. Quem o captura deve pegar seu gorro, assim o Saci perde os seus poderes. Que legal! O Saci é muito travesso e faz muitas arruaças. Tem outras histórias aí que eu gostaria de contar sobre ele, mas por agora é essa aí. Então vocês vão reescrever o texto estruturando os parágrafos. Deu para perceber a ordem das ideias? Isso aí! Então, depois disso, tem uma outra atividade, que é uma atividade de ortografia. Vocês vão fazer um caça-palavras, identificando palavras que são escritas com 2 S's, palavras que são escritas com C e palavras que são escritas com C cedilha. Então, vamos ler juntos? Encontre no caça-palavras as palavras que completam as frases abaixo. Ir a algum lugar a passeio, o que seria? B, sala de aula. C, o que faz rir é porque? Letra D, é sinônimo de música. Ah, vou dar uma dica para vocês, hein? Na primeira linha, aí embaixo do caça-palavras, vocês vão contar 1, 2, 3, 4. A partir da 4ª letra, vocês vão ver aí, canção. Olha que legal! Canção se escreve com C cedilha e vocês vão circular ou pintar com lápis de cor bem clarinho a palavra e escrever ela lá na letra D. É sinônimo de música, canção. E assim vocês vão fazer com cada uma. Olho vivo, procurem as palavras que vocês vão arrasar nessa atividade. Lembrem de tirar foto e enviar para mim pelo WhatsApp, hein? Essas atividades de hoje estão super gostosas de fazer, tá? Ó, moleza, mais fácil do que isso, só sentando no pudim. Então, gente, lembrem de tirar foto e enviar para mim no WhatsApp, tá legal? Um beijãozão, boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, faz um contato comigo. Tchau!